você começou agradecendo que eu esteja aqui. Eu agradeço vocês de estarem aqui. Muito obrigado. Porque para mim é muito útil, dentro dos meus princípios, de trazer o que eu me lembro para vocês que vão disseminar essa informação, essas recordações para a nova geração, para a novíssima, até para aquelas que não existem ainda. Não porque eu seja importante, mas que qualquer atividade cultural e outras também devem ter raízes históricas. E essas são sempre, na minha opinião, o marco que dirige, uma direção que é dada. Essa direção, no caso, foi exemplificada pelo primeiro colóquio. Mas antes do primeiro colóquio, havia já atividades, senão não haveria o colóquio. Havia atividades aqui, e acolá, e acolá, e aqui, muito esparsas para um país tão grande quanto o Brasil. Mas tudo tem que começar pequeno, senão não cresce, decresce, não é isso? E ali foi uma ocasião de conhecer muitas pessoas, todas que estavam lá eram colegas de vários lugares, tinha de Porto Alegre, eu não me lembro agora de todas as providências, tinha naturalmente de São Paulo, Minas, e um pouco de tudo, que se reuniram e que tiveram um grande prazer de estarem juntos. Eu estava entre eles, eu também tive esse prazer. Era muito agradável. Eu não vi divergências, gente com diferentes opiniões, gente com diferentes interesses, mas todo mundo muito contente de estar junto de outros matemáticos, porque fazia falta. Quando você, cavalheiro solitário, como era muita gente, nos lugares onde moravam, fazia falta de ter amigos, saber que em outros lugares do Brasil havia gente mais ou menos parecida. E todo mundo, a matemática, por sua natureza, é sempre muito agradável. Entre as pessoas de ciência, se eu não me engano, são os mais agradáveis, mais simpáticos. Não, eles não brigam, porque não há razão de brigar. Um está certo, o outro está errado. Não é isso? Eles têm diferentes direções, às vezes têm diferentes ambições em algum lugar para uma posição, mas concursos definem tudo isso, né? Francamente, em todo lugar que eu vou, é raríssimo encontrar gente, matemáticos que sejam gente ruim. Eu nunca encontro. E matemáticos aqui no Brasil, eu vou falar como a minha mulher, eu adoro. Elas falam, ela é francesa, fala desse jeito, e ela, como é francesa, que, como todos os franceses, eu aproveito para dizer isso, tem uma natural correspondência, natural interesse por franceses e brasileiros. Se gostam muito, exceto no futebol. Mas senão, muita coisa do brasileiro e do francês é semelhante, com a independência de pensamento. Aqui, o francês é muito, o brasileiro deve continuar a ser. Isso é um perigo da superorganização. Se eu quiser. Pois é. Tudo que é muito organizado tende à decadência. Tudo que não é muito organizado e que deixa espaço para as imaginações, os sonhos, aquilo, leva para cima. E são os que levam para cima que carregam tudo. Isso é uma coisa que não se pode esquecer quando há burocracia. Agora volta à convivência. Bom, os nomes. Naturalmente tinha o Leopoldo Chaim, tinha o Cândido, tinha várias pessoas, Elza Gomide e outros tantos que vinham, que eu conhecia mais, mas também tinha gente de Porto Alegre, Rodrigues, não é? Se não me engano, e tinha Onuchik, e tinha outros tantos que agora, naturalmente, são quantos anos? 70, né? Quase 70 anos. Não, 60, sei lá quantos. E a gente vai esquecendo aos poucos, né? Mas eu tinha boas relações com todo esse pessoal. Acho que
Então, é socialmente muito agradável. E com o Lindolfo, que nos recebia tão bem no reino dele, né, que era Poços de Caldas, ainda ficou melhor. Não, é verdade, o Lindolfo era um anfitrião formidável. Nós íamos à casa dele, na casa da dona Matilde, com meu filho. Eu tinha um filho que era muito levado, fazia das suas. Bom, era, como é que se pode dizer, amigável e familiar. Havia muitos estrangeiros já. Que ano é 57? Quando é que os italianos começaram a chegar? Muito antes. Tinha Bassi, isso é logo depois da guerra, porque ninguém tinha emprego, e os franceses também. Eles trouxeram muita coisa para o Brasil. Eu fui a Dieudonné, por exemplo. Por que eu fui à França? Porque eu li as notas de Dieudonné escritas por Jaci Monteiro. Eu estudei aquilo muito bem. Aí, quando eu tive uma bolsa, eu fui estudar com Dieudonné. E veio zaristas que estiveram, mas esses eram inacessíveis naquele momento para mim. Ainda continuam inacessíveis. Um pouco difícil, né? Mas havia muitos, havia aqueles italianos. Eu colecionei em obras completas, na Queen's University, as obras completas de Albanese, e que mais que tinha Torelli, e alguns outros italianos que estavam por aqui. E porque eles estavam por aqui, havia um interesse, são grandes matemáticos, né? Bom, e havia também os Castelo Novo, que foi o primeiro livro, quando eu entrei em 46, na Faculdade Nacional de Filosofia. Estou falando da influência dos estrangeiros. Esses professores que vieram aqui deram sangue novo. Tinha Antônio Monteiro, tinha Rui Luiz Gomes, tinha Pereira Gomes, que fazia uma coisa chamada Espaço Sem Pontos. Poxa, quem que é isso, Espaço Sem Pontos? É topologia, realmente, não, de funções. A gente tem uns títulos interessantes. Então, essa influência estrangeira no Brasil, e deve continuar, deve se amplificar até, porque a matemática é uma ciência internacional. Todo mundo fala inglês, isso é uma boa coisa, mas todo mundo se ocupa das mesmas coisas. São os problemas, grandes problemas ou não tão grandes, todo mundo quer fazer alguma coisa lá. E o convívio com outros é fundamental. Mas eu quero que o maior número de jovens brasileiros falem comigo. Tirem foto, qualquer coisa. Me ajuda, porque eu vou saber. Tem tanta coisa na matemática. Todo mundo é ignorante. Não estou insultando ninguém. Estou dizendo uma condição da matemática. O número de coisas que nós não sabemos, nem sabemos que existem. Para mim, quando eu olho a Mathematical Reviews, o que eu sei está nesse pedacinho assim nas páginas. E a Mathematical Reviews é assim, quando era publicado. Não se pode saber tudo, mas tem uma coisa que eu aprendi de Dieudonné e também de, como chama-se, Tits, uma vez. O trabalho por analogia. Porque o Dieudonné dizia assim, é uma maneira de dizer, mas ele dizia, na matemática só há 36 ideias. Não, ele não contou as ideias, ele quer dizer que é um número não tão pequeno, mas não é infinito. É relativamente pequeno. E essas ideias, por analogia, se transportam na horizontal, se você quiser isso, de uma teoria para outra. E o trabalho vertical, para novos resultados, e o trabalho de, como se pode dizer, de sintetização, se diz assim, sintetização, esse é chegar ao cúmulo da montanha, ao pico da montanha. E onde você, olhando, vê todos aqueles vales que se assemelham
E que um do vale não sabia que havia o outro, não sabia que havia o terceiro. Então eu me interessei pelos números primos. E eu vou lhe contar uma história, já não é mais uma coisa que acontece agora. Quando eu estava com 9 anos, no colégio anglo-americano, havia um professor de matemática, dava um número como 126. Ele disse, dividiu demais. Dá um outro número que vai dividindo, tem vários fatores, 2, 3, 5, de repente fica um número primo. Era um exercício que eu gostava. E quando chegava um número que podia dividir, a gente disse, é um número primo. Aí a primeira vez que eu vi assim, 9 anos, eu fazia os meus exercícios. Bom, dali não saiu nada. Mas pouco a pouco, crescendo, nós vimos a importância dos números primos e eu não sabia muita coisa. Aí eu disse, eu vou fazer um curso. E a primeira coisa quando se faz um curso, na minha opinião, é perguntar quais são os problemas, por que se estuda. Então eu digo como é que foi o livro. Aquele livro ficou famoso, é Prime Number Records. Mas eu não queria dar os recordes, eu não sou... Isso é atletismo, entendeu? Na matemática. Eu queria dar a razão pela qual se faziam essas pesquisas. Então, números primos definem, claro. Quantos são? É o primeiro capítulo. How many primes there are? E tem várias demonstrações. E o que é interessante, se se analisa aquilo, já na primeira demonstração, está a raiz de todos os problemas. Porque você quer dizer, se o número é primo, você multiplica, faz aquela coisa de Euclides, e tudo chega a uma conclusão por contradição. Quer dizer que se a partir disso, fazer teoremas concretos sobre números primos, não dá. Não pode ser concreto, porque já na definição não é. Entendeu? Sim. Isso é para mostrar como a raiz de várias teorias já está, tem que estar na definição. Definição contém tudo. O resto é desenvolvimento. Nunca se chega a nenhum resultado sobre números primos por cálculo. Isso é uma coisa que eu aprendi. Nenhum teorema sobre números primos pode ser demonstrado calculando. Hegel será inteligente, claro. Com 15 anos, ele brincou com... Está vendo? Isso é matemática, é ciência experimental, como fazem os físicos. Brinca com as coisas, olha e diz, deve ser assim. E se ele tem um bom senso, ele achou certo. Tem mais coisas, uma das quais é a teoria heurística. Porque a teoria heurística quer dizer, eu até olhei o que quer dizer heurístico. É qualquer coisa que você não pode demonstrar, mas que está com a arte, se é verdade. E olha, qual é a mentalidade atual? Você tem um resultado heurístico, quer usar isso, usa. Não precisa demonstrar. Se alguém disser você usou uma coisa que é falsa, aí você sabe que a heurística estava ruim e isso é fundamental. Eu fiquei, puxa, a matemática é assim, não é exata. A matemática é exata, as aplicações não são. E a gente faz coisas mais ou menos erradas. E assim por diante. Então, eu estava dizendo isso tudo porque esse é um assunto fundamental da matemática, a teoria dos números primos. Tem que abordar os números primos. Os números primos aparecem naturalmente como uma fonte de problemas. Eu sou um matemático puro e sincero. E não faço... Isso que é importante. E eu acho que todos nós aqui somos assim. Porque não há outro jeito. E por isso que a ciência é tão bonita, tão bela. É uma ciência que é também uma arte. E coisas como as construções que se fazem agora, construções, eu quero dizer, as construções simbólicas, tudo que se faz hoje para mostrar teoremas muito complicados, tem muita beleza. Não são coisas banais, não. Muita coisa interessante. Uma vez eu perguntei para ele assim,
Churi, que era o apelido dele. Você demonstra cada teorema importante, todo mundo está querendo, não vejo um cálculo. Não tem cálculo. Não tem conta. Aí ele disse, eu não faço. Eu construo árvores. E quando elas estão lá em cima e o fruto está maduro, ele cai. O fruto é o teorema. E é uma bela maneira de dizer. Porque realmente os grandes teoremas podem ser isolados. Mas é uma pena, porque são grandes teoremas, deve ter muita ramificação e deve vir de alguma coisa muito mais fundamental. E o trabalho de Grothendieck é famoso por causa dessas coisas. Muito simpático com os brasileiros, todos franceses. Ele me acolheu sempre muito bem, eu ia tomar chá na casa dele e tudo mais. Aí um dia ele me disse, olha, você, para mim, você parece um indivíduo sensato e não sei o quê. Hoje vai vir um dos meus alunos, ele estuda demais. Eu não quero, não é bom para ele. Era o Grothendieck. Daqui a pouco ele está lá. E aí chegou, abriu a porta, estava de bicicleta e tudo. Um rapaz da minha idade, exatamente. Chegou, foi apresentado, nós nos olhamos e imediatamente simpatizamos. Aí ele queria saber sobre o Brasil, e etc, etc. E dali foi a amizade para sempre. E andamos sempre muito, falávamos de tudo. Muito pouco de matemática. Puxa, não entendo isso, não entendo aquilo. Eu trabalhei mesmo, de repente teve um ponto lá que eu não entendia de jeito nenhum. Eu disse, como é que eu posso chegar? Krull, dizer, professor Krull, eu não entendi essa coisa. Não se faz. Aí eu tinha que dizer, ou é falso ou é verdadeiro. Ou conserta ou é falso. Eu disse, talvez seja falso. Então eu disse, eu vou idealizar um contra-exemplo diferente do que foi feito. E eu consegui. Aí quando eu achei que estava certo, fui lá e a secretária, o Krull não abre a porta. Era professor Krull, Monsieur Herr Ribbenboim, não sei, aquela coisa. Ele veio, quer falar com esse, não podia. Ele mandou entrar. O que fez? Eu disse, olha, na gata está errado, eu tenho um contra-exemplo. Ele disse, vai para o quadro. Aí quando eu comecei a explicar, ele viu, ele tinha muita visão e conhecia o assunto, que aquilo ia dar certo. Ele achou que dava certo e era um contra-exemplo mesmo. Mas era tão diferente e tinha tantas coisas boas de lá dentro, coisas que nunca ninguém tinha pensado em potências fracionárias de ideais. Para fazer contra-exemplo, você tem que fazer uma coisa esquisita, né? Você tem que sair dos moldes, tem que inventar coisas esquisitas, trabalhar com elas e das coisas esquisitas contradizer alguma coisa. Eu trabalhei com isso. Ele entendeu logo, aí ficou contente. E depois disso, eu fiquei o xodó dele. Bom, ele era jovem, foi ele que escreveu todas as notas de Dieudonné em português, que eu seguia as classes. E por isso que eu pude ir à França, que eu estudei aquilo, e por isso foi a Dieudonné. E o Jacy sabia muito bem o que ele escrevia. E jogava bem ping-pong, era muito simpático. Sempre tinha um grande prazer em estar com ele. Olha, isso é uma coisa como Elon Lima faz. O Brasil precisa disso. Não só porque é em português, porque os outros são muito caros. E os outros são feitos para uma audiência especial, que é americana. Você pega o livro americano, não funciona aqui não. Tem que ser os livros brasileiros, são baratos, são bem feitos e são bons. E a matemática é a mesma, é claro, a apresentação que é diferente. Números primos amigos que causam problemas. Esse é bem elementar e é uma forma de questionamento, triângulo. Eu sou o Papa Paulo, não sou um Papa, mas sou Paulo. Mas eles me chamam Papa Paulo no livro. Né? Então tem duas pessoas que me questionam sempre. Do tipo, eu ouvi falar o que são números primos. Não pode saber ainda, eu explico tudo.
e assim por diante. Mas são pessoas inteligentes. São rapazes, no caso, depois tem mais gente. E é dessa maneira que a gente deve fazer matemática, fazendo pequenos problemas, pequenas questões. E todo mundo pode fazer isso, e deve fazer isso. Então tem muita coisa lá dentro, até o fim. E bom, não tem demonstrações, tem uma só, né? Talvez. Tem uma coisa muito boa, tudo é muito fácil de ler, mas não é trivial. Trivial, quando você escreve trivial, você não está menosprezando o leitor. É mesmo. Quando eu era jovem, nunca ouvi falar o que é PhD. Estava no Rio de Janeiro, eu jovem, quer dizer, dos anos 48, 50, por ali. Nunca ouvi falar. Na França, quando eu fui, ninguém falava disso. De vez em quando eles davam um para gente importante. Entendeu? Malgrange, Jean-Louis Lyons, etc, etc. Mas eu não podia também tentar um, porque eu ia por um ano. E depois renovava. Não dava tempo para uma graduação. Um doutorado precisa de vários anos, né? Sobretudo na França. Eu fiquei sem. Quando eu fui para Krul, mesma coisa. Eu tinha uma bolsa, depois renovado 3 vezes e acabou. Quando eu cheguei de volta ao Brasil, eu já tinha muita coisa. Aí eu ouvi falar do PhD. E São Paulo, a USP, ofereceu o que eu queria. Você vai lá, pega um assunto, não precisa seguir curso nenhum. Tem uma tese, passa o exame, e se passar tudo, é doutor. Peguei, foi o Candinho, né, que era mais próximo. Ele disse, eu quero fazer um PhD. Ele disse que o assunto, ele disse, sobre quê? Eu disse, sobre números algébricos. E ele me deu para ler o teorema de Dirichlet, porque tem bastante conteúdo. Hoje em dia é bem percorrido, mas foi um grande passo na frente aquele teorema de primos e progressões aritméticas. Tanta coisa lá dentro. Até hoje é um teorema fundamental. Eu tinha um livro alemão, eu li aquilo, estava vindo da Alemanha, e quando achei que estava pronto, eu disse, estou pronto. Fui lá, ele me interrogou muito e achou que eu sabia e gostou. Eu tinha uma tese também, que vocês publicaram na USP, na Sociedade Paulista de Matemática, sei lá. E então passei desse jeito. Foi sem dor. É porque eu não queria mais tomar curso. Curso é muito importante. E a gente não pode viver sem uma certa base que é formalizada. Mas ninguém faz bom trabalho só com cursos. Tem que dar asas para as pessoas. Eu vejo em Queens tem muito pouco curso antes do doutorado. Você tem 1 ou 2 e o resto, pesquisa. Tem um assunto e faz pesquisa. E lá eles têm tido, pelo menos os meus alunos foram absolutamente excelentes. Tem tradição. E eu também é errado de ensinar. Eu estou dizendo isso. É errado de ensinar. O que é certo é de discutir e aprender do aluno o que ele está fazendo. De maneira que, no final, eu tenho 13 alunos, sei lá quantos, que são por lá, e eu nem sei, em muitos casos, o que eles fizeram. Não estou com vergonha, não. Porque eu disse, que assunto quer? Eles diziam que assunto quer. Aí eu dizia, bom, está muito bem, olha aquilo, aquilo outro, vem me falar. Eles vinham, me falavam, aí eu dizia, por que não olha aqui? É uma história, é um bate-rebate, eles faziam sozinhos. E quando achavam que estava pronto, porque não ia fazer mais, ou estavam cansados, acabou. E até hoje tenho, quer dizer, todos eles ficaram gente, independentes. Porque ensinar demais subjuga, retira aquele sonho, tira aquela
a independência, a pessoa não é mais a mesma. Era assim sempre na antiga Europa. Hoje em dia já não é tanto assim. É por isso que eu disse lá no começo, quando você tem um aluno, oficialmente, que ele já em 3 anos, porque é um tempo, acha que já terminou, e você acha que ele terminou porque não vai fazer mais nada, larga ele, não pede mais prolongação. Mas quando o aluno é bom, precisa pelo menos 5 anos. Então há um amadurecimento no final que é formidável, porque aquilo está aprendendo, de repente eles têm uma visão da coisa e fazem muito mais. E esse de repente pode ser muito rápido. E aí eles vão para frente. Isso é que é a minha maneira de ser. De maneira que eu nunca fiquei nervoso com nenhum aluno. De ver toda semana, como os americanos fazem. Que coisa. Eles fazem centenas. Eu fiz poucos, mas os meus são todos muito qualificados. Muito bons, até hoje. Eles têm alunos, sei lá o que eles fazem, mas essa é a minha maneira. Não sei se é boa para o Brasil. Nenhuma maneira é boa em tudo que é lugar. Então você tem que adaptar isso, mas o conselho que eu dou, tem que ter curso, porque aqui as pessoas chegam com um nível inferior ao que eles teriam no Canadá. Porque é o Brasil, a graduação é mais gente, não sei o quê. Eles aprendem, sabem fazer direitinho todos os exercícios, mas muitos são muito bem dotados. E aqueles querem continuar. Deixa eles continuarem, mas dá independência, dá os cursos, alguns cursos, bem diferentes, aliás, do que eles vão trabalhar. Não precisa ser a mesma coisa. Para eles aprenderem outras coisas. E trabalha com eles em conversa. Eu sempre faço isso, que tem gente muito boa, muita gente fazendo álgebra, com um pouco menos teoria dos números, mas quando tem um grupo que faz, sempre sai bem. E depois, aquilo pode ficar escondido, repousando por muitos anos. Depois, se a coisa é boa, é retomado muito mais tarde por razões variadas, né? Não se sabe. Matemática tem disso. Repousar não é morrer. A matemática é perene. Se você demonstrou alguma coisa, a linguagem pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, fazem aqui álgebra não comutativa. Eu acho muito bom. Porque a álgebra comutativa se fazia porque era uma coisa que se podia fazer com menos dificuldade, mas não é o verdadeiro assunto. Você olha um livro com uma coisa simbólica, está lá, você, por que é isso? Você não sabe por quê. Enquanto não há uma interação entre as ideias, a origem, as aplicações, ainda não tem vida. Mas quando tem vida, quando há uma razão de ser. Eu acho que agora, a álgebra não comutativa, tudo que é não comutativo, deve ser estudado. Tem muitos problemas e muito interessantes que tem que ser estudado. Então, aqui o Brasil está bem. Naturalmente, grupos é o mais fundamental. Porque grupo quer dizer movimento, quase um atrás do outro, grupos. Grupos quer dizer permutações que são naturalmente misturas assim. Grupo é muito fundamental. Tem muito lugar para fazer matemática beça, né? Finais, eu não gosto do fim. Então tá bom.